Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje pessoal, eu vou começar o tema do vídeo lendo um trecho aqui do livro do Warli. É sobre um tema que eu já falei aqui em algum dos vídeos. E claro, eu sempre tenho o cuidado para não trazer nenhum tema repetido, não ficar repetindo um tema o tempo todo, não ficar falando sobre a mesma coisa em todo vídeo, né? Mas se o Osho estivesse aqui, ele mesmo já me corrigiria, ele iria me dizer que não tem como a gente repetir um vídeo, não tem como repetir um assunto, porque cada momento ele é único, né? Então, da mesma forma, eu vou tratar desse assunto. A gente sempre consegue falar sobre o assunto que a gente já falou de uma forma diferente. Então, peço desculpas a quem já sabe isso aqui que eu tô falando, mas é sempre bom a gente rever esses temas, falar de perspectivas diferentes, deixar a intuição aqui falar no vídeo e ver o que cada trecho, cada momento nos traz, porque cada momento ele é único e necessita algo diferente da gente. Então, o trecho que eu vou ler aqui para vocês se chama Autoestima e Meditação. Ele começa assim: o que fazer quando estamos com sensação de perseguição? Achando que todo mundo está nos olhando criticamente, sentindo-nos incapazes de sermos admirados, esperando desqualificações de todos os lados, irritados, dificilmente conseguindo perceber e muito menos tratar bem aos outros. Esses sintomas denunciam baixíssima autoestima, que nasce por não sermos percebidos e aceitos por nós mesmos e por parte do outro da forma como somos. Biologicamente, todo mundo nasceu para ser aceito como é. Essa estrutura social que criamos nos leva ao pensamento bastante equivocado de que ninguém nasce digno. A corteza da visão social diz que é preciso que um indivíduo se qualifique segundo padrões estabelecidos pelo próprio homem, para aí ser aceito. Esta é a maior desqualificação que sofremos. Somos massacrados por ela desde a concepção. Cada um reage a isso de uma forma específica, dentro de um espectro que vai da quase total timidez à quase total arrogância. São vãs e muito equivocadas as tentativas de autoafirmação. Por quê? Porque em nenhum momento a pessoa, nesse estado, passou por uma autoavaliação saudável no sentido de se perceber. Não obstante o que o meio social acha dela, bastaria a prática diária da meditação, que é o melhor exercício para o autoconhecimento, para que ela visse que este julgamento de desqualificação está, a priori, totalmente equivocado. É a falta de percepção de si próprio que nos leva à loucura, ao delírio, às diversas condutas psicopáticas e à ilusória certeza da falta de sentido para a existência. Para quem se encontra nesse estado, descrito acima, é urgente e emergente a busca do autoconhecimento, buscar ajuda rapidamente. Em terapia, coaching, na espiritualidade, em cursos, palestras, tudo isso para que ela se aproxime do contato com a consciência, da vivência plena do eu. Isso só acontece mesmo na meditação, silêncio físico, mental e emocional, mantendo as outras ajudas no ritmo em que se sentir melhor. Não pare nunca com a meditação. O resultado dessa prática é que você vai descobrindo exatamente quem você é. Algo em torno de um ser indispensável, interessante, bem-vindo e unicamente útil a si mesmo e aos outros, independente de qualificações sociais. Todos, em essência, somos assim, e a meditação nos ajuda a trazer isto para fora. Todos nascem interessantes. Quando nos dispomos a adquirir qualificações sociais,
possivelmente nos tornamos mais interessantes. É a falta de percepção de si próprio que nos leva à loucura. Depois que você se descobre um ser interessante, não raro os outros descobrem a mesma coisa a seu respeito. Baixa autoestima se cura com meditação. Então, gente, esse trecho do Arli, ele fala uma das coisas que eu já falo pra vocês quase em todos os vídeos, né? Que a baixa autoestima, ela é fruto da desconexão com a gente mesmo, da nossa falta de percepção, uma percepção verdadeira, limpa, sobre a gente mesmo. Quando a gente está fora da gente mesmo, fora do nosso centro, quando a gente está distante da gente, quando a gente está fora da energia amorosa, é doença. Então, sempre que a gente está com baixa autoestima, aquele é um sinal, é um alerta vermelho para você perceber que você está desconectado de si mesmo. Sempre que a gente tem algum sentimento denso, não é que esse sentimento denso ele é ruim. Assim como a frustração, o medo, a insegurança, a raiva, a tristeza, não são sentimentos ruins. Não é ruim tê-los. Não é ruim senti-los. Eles são um alerta pra gente. A dor emocional, gente, assim como todos os sentimentos, ao meu ver, eles são assim como a dor física. Muitas vezes a gente se corta, a gente se machuca, e o que faz com que a gente possa perceber e aí cuidar daquele curativo, cuidar daquela dor, tomar algum remédio, é a dor física. A dor física, ela é esse alerta para que a gente saiba que algo está errado. Da mesma forma, quando a gente tem um sentimento denso, quando a gente tem uma dor emocional, quando a gente está triste, quando a gente está com baixa autoestima, quando a gente está fora da energia amorosa, resumindo tudo, é porque a gente está desconectado da gente mesmo. Porque quando a gente está conectado com a gente mesmo, quando a gente está conectado com a nossa essência, quando a gente está conectado com o nosso eu real, a gente se sente bem com a gente mesmo. A gente está dentro da energia amorosa. É automático. Não tem como você estar conectado a você estar conectado à sua essência e você está se sentindo para baixo. É claro que existem graus de conexão. Às vezes, em alguns momentos, a gente se sente mais conectado. Em outros, a gente sente uma meia conexão, digamos assim. Mas se a gente está realmente conectado com a nossa essência, se a gente está realmente conectado ao nosso eu real e não ao nosso ego, não à nossa periferia, né? A gente vai estar dentro da energia amorosa, porque essa é a nossa excelência. Essa é a nossa verdadeira natureza. Então, sempre que a gente está se sentindo para baixo, sempre que quando a gente olha pra gente, a gente vê um lixo, a gente vê um trapo. Sempre quando a gente vai falar sobre a gente, quando a gente fala de uma forma pejorativa, isso significa que a gente não está se enxergando, que a gente não está se vendo. E isso não é raro de acontecer. É quase o tempo todo. Quase o tempo todo a gente está desconectado. A gente está aqui mesmo para aprender essa conexão. Então, o tempo todo, a gente tá bem e do nada, e quando a gente vai ver, a gente já tá triste, a gente já tá com raiva, a gente já tá querendo brigar com todo mundo, já tá reativo, a gente já tá revoltado, a gente já tá triste, a gente é muito volátil. Então, uma hora a gente tá bem, outra hora a gente não tá. Então, é o treino que a gente tem, da gente conseguir se conectar com a essência o máximo que a gente conseguir. E aí, se desconectou, é o convite. É o melhor convite, aquele momento é o melhor convite para você sentar no seu cantinho, ficar sozinho e meditar, para você conseguir se conectar com o seu eu real. E, gente, como cada um de nós não se conhece, como tá todo mundo de uma certa forma distante de si mesmo, alguns passos, outros quilômetros, mas a grande maioria tá muito distante,
tá no outro lado, assim, do planeta, do mundo, em relação a si mesmo, tá muito distante, tá em outro planeta, né? A gente não conhece a si mesmo. E o interessante é que quando a gente não conhece a gente ainda, quando a gente olha para outra pessoa, a gente também não reconhece ela. Então, a gente joga um jogo muito interessante nessa vida. A gente não se conhece, a gente não se percebe, a gente não sabe verdadeiramente quais são os nossos valores, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, quem a gente é de verdade. Mas a gente acaba entrando no jogo e aí a gente fica tentando definir as pessoas, tentando categorizar as pessoas. Né? É uma expressão, né, antiga, né? Não sei nem se ela é agradável de ser escutada ou não, mas que representa muito isso, né? É aquela história de um cego guiar o outro. Entenda cego não da forma física, mas da forma mesmo emocional, espiritual, sabe? Filosófica. É como uma pessoa que não sabe o caminho e ela tá tentando guiar outra que também não sabe o caminho. As duas vão se perder. É como você querer ir para outro país, mas você não conhece nada sobre ele. E você simplesmente sair por aí passeando nas ruas. Você vai se perder. Você vai entrar em algum momento, em algum local que você não vai saber de onde você tá, como sair dali. É como você entrar num bosque, numa floresta e você se perder. Então, a gente está o tempo todo perdido. A gente não sabe o que a gente é. E aí a gente fica tentando categorizar as outras pessoas. Então, eu não me conheço. Mas aí eu vejo fulano e falo, ah, fulano, não, ele é metido. Fulano, ah, ele é desdenhoso. Não, ele é chato, ele é sistemático demais. E tá todo mundo fazendo isso o tempo todo. Então eu não me conheço, falo do outro, que também não se conhece, e que fala de mim, e que fala dos outros. A gente tá fazendo isso o tempo todo. E aí o que acontece? A gente entra num jogo onde ninguém sabe quem é, nem a si mesmo, nem o outro, e a gente pega emprestado do outro o que a gente é. Não sei se ficou muito claro. A gente não se conhece, a gente não conhece o outro. E aí eu chego pro outro e falo, ai, você é maravilhoso, porque você é lindo. Ou eu falo pro outro, ah, porque você é uma pessoa horrível, você é uma pessoa maligna. Sai de perto de mim, não gosto de você. E aí o outro não se conhece, também não me conhece, não sabe que eu não me conheço. E aí ele pega aquilo que eu falei e fala, ah, então eu sou isso aqui. Se o David falou que eu sou isso aqui, então eu sou isso aqui. Então essa pessoa ela começa a agir como se ela fosse aquilo. Da mesma forma, outras pessoas me falam que eu sou de um jeito, que eu sou assim, que eu sou assado, que eu sempre fui assim desde que eu era criança. E aí eu pego isso que as pessoas falaram sobre mim, que minha mãe, meu pai, meus professores, os amiguinhos, Joãozinho, Maria, uma celebridade falou numa entrevista que eu deveria ser. E aí eu pego isso e falo, ah, então eu sou isso aqui, porque me falaram que eu sou isso. E aí eu começo a agir como aquilo, né? Eu entro no papel, falo, ah, eu sou isso aqui, então vou começar a agir com isso aqui, esse aqui é o certo. E aí eu começo a agir dessa forma. Só que a questão é que eu não olhei para dentro. Eu tô fazendo aquilo porque me falaram que eu era assim. Me falaram que eu era certo. Mas não, eu não sinto isso. Não é a verdade para mim. Eu não reconheço aquilo. Aquilo não tá dentro da minha base de valores. Mas eu sigo naquele caminho. Então tá todo mundo fazendo isso. E quando eu falo isso, eu me incluo. Eu também faço isso. Então a gente tá o tempo todo pessoas perdidas guiando outras que também estão perdidas. Pessoas que pouco se conhecem guiando outras que também não se conhecem. E aí a gente pega tudo que qualquer outra pessoa falou, sendo que quase ninguém se conhece de verdade, quase todo mundo está distante de si mesmo, e a gente pega qualquer coisa que um estranho que acabou de aparecer fala, a gente leva para o lado pessoal, e a gente já começa a achar que a gente é assim mesmo. E é por isso que a gente tem tanta baixa autoestima. Então, a gente vive numa sociedade que o tempo todo fala pra gente que se a gente não for de um jeitinho, de uma forminha,
que se a gente não tiver um corpo específico, e saibam que quando eu falo isso, eu não estou falando que ela escancara. Às vezes ela escancara. Mas quando a gente fala que a sociedade ela prega uma ideia, ela não prega isso necessariamente de forma direta. Ela não fala com você no comercial da TV. Ah, seja magro, tenha tanto de cintura, tenha um tanto de circunferência, tenha nariz assim, porque senão ninguém vai te amar. Ela não fala assim. Mas ela faz um de forma indireta em várias peças, em vários filmes, em várias séries, em novelas, nos discursos que essas novelas têm e também nos discursos que a gente ouve dos nossos pais, dos professores. Isso está impregnado, são valores. Os valores não são jogados assim diretamente. A gente aprende pelo exemplo, a gente aprende vendo essas coisas e aí incorporando. Então, a sociedade ela tá o tempo todo indiretamente, a gente às vezes não percebe, falando que se a gente não tiver o corpo tal, se a gente não tiver tal diploma, se a gente não exercer tal profissão, se a gente não tiver tanto na conta bancária, se a gente não souber investir dinheiro, se a gente não tiver um cargo de sucesso, a gente não é ninguém. A gente não é importante, a nossa existência não tem sentido, ninguém vai querer ficar perto da gente, ninguém vai ficar ao nosso lado, que a gente tem que buscar essas coisas pra gente ser alguém na vida. Quem nunca escutou isso? Eu já escutei, eu acredito que você também. Então, é isso que é pregado no mundo que a gente vive. Que a gente precisa ser algo, que a gente ainda não é alguma coisa. E todo o ensinamento que eu recebi do Osho, que o Osho fala, por exemplo, os grandes iluminados também falam, aquilo que o Arli também fala, que é uma das pessoas que eu sigo, a Gisela Valim também fala, e várias outras pessoas também compartilham, é a mensagem de perceber que nós já somos algo. Nós não precisamos nos tornar algo, nós já somos. E que toda essa peregrinação para que a gente se torne algo, ela é só um degrau para no final a gente perceber que a gente sempre foi. Que doideira, né? Então a gente busca diploma, a gente busca ser bem quisto na sociedade, a gente busca fazer tudo que todo mundo pede, que todo mundo requisita. Então a gente faz o que mamãe diz, o que papai diz, o que irmão diz, o que professor diz, o que padre, pastor diz, para que a gente seja bem visto, para que a gente seja amado, para que a gente seja reconhecido como uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa prudente, uma pessoa feliz, mesmo que internamente a gente não seja feliz, mas a gente quer parecer para os outros que a gente é feliz, que a gente está contente com a própria vida, que a gente tem sucesso. E a gente faz isso tudo, a gente segue todos esses mandamentos externos. Até chegar um momento que a gente percebe que nada disso nos trouxe a gente mesmo. Que a gente está sempre caminhando, mas nunca chega no destino. E às vezes é isso que a gente precisa para perceber. Às vezes a gente precisa viver uma vida inteira buscando coisas que não servem para nada. Buscando aplauso das pessoas, buscando aceitação, fugindo da rejeição dos outros, buscando sucesso, buscando fama. E eu não quero dizer aqui com isso que a gente não pode buscar melhorar, que a gente não pode buscar estudar, isso é ótimo. Mas a gente tem que saber por que a gente faz isso. Então, às vezes é necessário uma vida inteira a gente buscando fazer tudo pelos outros, buscando coisas que não nos preenchem, que não tem a ver com os nossos valores, que não tem a ver com a gente mesmo, que só tem a ver com o nosso próprio ego, para então a gente perceber que nada disso valia a pena. E aí a gente perceber que tudo que a gente precisava, tudo que a gente necessitava já estava dentro da gente. Só bastava a gente reconhecer. Então é muito interessante a gente pensar que a gente não aumenta a nossa autoestima, gente, com produto, com curso, com ferramenta, com programação. Todas essas coisas podem ser ferramentas
para conduzir você a um contato mais profundo consigo mesmo. E isso não quer dizer que essas coisas são detestáveis, são escracháveis, que elas não devem existir. Elas são importantes, mas elas devem ser ferramentas. O que vai fazer você realmente ter uma boa autoestima, você falar de si mesmo bem, você olhar para si mesmo e se conhecer e gostar de quem você é você se conhecer. Tudo aquilo que te traz mais autoconhecimento vai aumentar a sua autoestima. E não vai ser uma autoestima que na primeira palavra torta de alguém de fora vai ser jogada no lixo. Vai desmoronar. Você vai continuar firme, porque aquilo é uma convicção, não é um achismo. Você olhou para dentro, você meditou, você se conheceu, sem nenhum tipo de crença, sem nenhum tipo de eu devo a ser assim, eu devo ser de tal forma, sem nenhum título, sem nenhuma raça, sem nenhum credo, sem nenhuma definição, nenhuma crença. Você olhou para você como Deus olharia para você, sem nenhum título, sem nenhum pensamento. E ali você percebeu como interessante você é, como importante você é. Como só de existir já é uma dádiva. E é uma maravilha só existir. Só que pra gente poder reconhecer isso, gente, é através do autoconhecimento, é através da meditação e de várias outras ferramentas que nos ajudam a nos conhecer mais e a expandir a nossa consciência. Então, curso, coach, terapia são incríveis. Tudo aquilo que vai fazer você ter um contato mais profundo consigo mesmo. Mas é inegável que a meditação ainda põe todas embaixo do próprio pé. É inegável que a meditação ainda é uma das melhores formas de você olhar para você sem julgamento, sem o pensamento de eu devo, eu preciso, e se eu não fizer isso ninguém vai me amar, se eu fizer isso as pessoas vão me rejeitar, sem nenhum tipo de pensamento. Porque a meditação, como dizia o Osho, é a nossa natureza. Então quando a gente medita e olha pra gente, a gente está se olhando do jeito que a gente deveria estar se olhando o tempo todo. Por causa da nossa identificação com as coisas falsas, com o ego, com as crenças que as pessoas jogaram em cima da gente, as coisas que as pessoas falaram pra gente, a gente não percebe. Mas é um olhar que a gente sempre deveria ter sobre a gente mesmo. E é o que a gente busca quando a gente medita diariamente, quando a gente busca se autoconhecer, quando a gente busca olhar para dentro, integrar as nossas sombras, nos acolher. É isso que a gente busca. É se olhar, entrar no estado meditativo e ficar nele o maior tempo possível. Porque ali a gente percebe quem a gente é de verdade. A gente percebe a nossa essência. A gente percebe a nossa luz. E aí naquele momento não tem pra ninguém. Pode ter uma multidão falando que você é assim e assado. Mas você tá ali firme naquilo que você sente que é você. E você para de buscar aceitação. Você para de buscar aplauso. Você para de buscar coisas efêmeras que só saciam o seu ego. Ou que às vezes nem saciam, mas que não nutrem a sua alma. E aí você busca estar perto de pessoas que te percebam do jeito que você é. Pessoas com as quais você tem afinidade. Pessoas com as quais consigam ver a sua luz. Pessoas que te enxerguem sem julgamentos. E aí você para de necessitar ter o outro o tempo todo. Para reafirmar o quanto você é legal, o quanto você tá certo, o quanto você é inteligente, o quanto você é sábio.
o outro deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma alegria, um prazer. Você continua tendo relações, você continua convivendo com outras pessoas, mas isso deixa de ser uma necessidade para que você se sinta existente, para que você sinta que você importa. Seja você com outras pessoas, numa festa, numa praça pública, no trabalho ou sozinho dentro do seu quarto, em ambos os casos, você vai ainda sentir que você existe, que você é interessante, que você precisa continuar. Porque você olha para dentro, porque você busca se conhecer. E mesmo que esse processo de autoconhecimento demore a vida inteira, ou talvez vidas, ainda assim vale a pena. E ainda assim você busca se conhecer, porque quanto mais você se conhece, quanto mais você se desapega do falso, quanto mais você retira aquilo que não é você e reconhece aquilo que é você, mais você se ama, mais você entra em um estado de amor por tudo e por todos, mais você se sente um com a fonte criadora, um com Deus, você entende que a separação não existe, que a separação é uma ilusão, que não tem como você fazer mal ao outro sem fazer mal a si mesmo, que você e o mundo são um só, que você e o universo são um só. E até que você experimente isso por você mesmo, você vai achar isso que eu falo talvez muito bonito na teoria, mas vai achar que isso que eu estou falando é uma bobagem. Mas medite, olhe para dentro, tente por você mesmo. Em algum momento, se você tiver persistência, você vai perceber isso que eu estou falando. Então não é para você entender isso intelectualmente. Entenda pela via do coração. Busque por você mesmo. E você vai sentir isso que eu estou trazendo aqui. Essa é a única forma a qual eu achei ainda nessa vida e que provavelmente vai permanecer até o fim dela, sendo a única, que realmente traz autoestima, que realmente faz com que a gente se perceba do jeito que a gente é, que realmente faz com que a gente consiga se amar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do recado de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha trazido um quentinho, que tenha sido uma boa mensagem. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço cada um que me escreve, cada um que comenta, cada um que assiste até o final, que às vezes nem consegue, mas que ainda assim escuta um pouco do que eu falo, que ainda assim nutre algum carinho por mim. É uma honra estar aqui podendo falar para vocês, mas principalmente podendo ser de ajuda, podendo ser de utilidade. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu espero vocês nos próximos vídeos.